Boa tarde. Vamos continuar aqui com sistemas lineares. A ideia do vídeo de hoje é fazer o último passo, o passo mais importante deste capítulo 6, que é converter um sistema linear clássico de qualquer tipo numa equação matricial que, utilizando matrizes exclusivamente, transformar um sistema em matriz e só em matriz, utilizando para isso as operações que vimos no capítulo anterior, de produto de matrizes, igualdade de matrizes, por aí fora. Todas aquelas regras que foram estabelecidas, algumas até faziam até pouco sentido, sobretudo aquela multiplicação esquisita de matrizes, vão fazer agora sentido. Uma vez transformado em matriz, as máquinas resolvem. Portanto, existem algoritmos relativamente fáceis de programar. Qualquer um de vocês seria capaz de o fazer ao fim de uns meses de esforço, de treino precisando, evidentemente, de alguns conhecimentos de programação, não especialmente importantes, conhecimentos de programação, e um pouco mais de matemática, além desta que vamos ver aqui, mas o conteúdo deste capítulo 6 e aquilo que vocês sabem de programação seria suficiente para vocês sozinhos programarem um algoritmo que resolvesse qualquer sistema. Um algoritmo computacional, utilizando uma linguagem adaptada, né? C++, R, não sei, MATLAB, as linguagens habituais que são utilizadas na programação para trabalhar com números, não é? Com a parte numérica do mundo. Vocês seriam capazes de... Imaginem aquela ideia. Imaginem que de repente a civilização colapsava e tal. Pois bem, depois deste capítulo 6, vocês seriam capazes de refazer esse pedaço da civilização que é os algoritmos, os programas que resolvem sistemas. E já vimos da necessidade de resolver sistemas nos vídeos anteriores, ou seja, os problemas, nada é unidimensional, nós nunca somos uma coisa só. Um problema não é uma variável só, não é? Por exemplo, ali, vocês fazerem os vossos peixes crescerem num aquário, nunca é só a questão da comida, não é? A comida, a luz, a temperatura, ou seja, várias variáveis entram no processo de produção de qualquer coisa. Esta coisa linda, bonitinha do 7º ano, de uma equação em x e vamos resolver uma equação em x. Isto é uma coisa bonitinha quando se é criança, não é? Quando o mundo é muito simples. O mundo real, nada é unidimensional. As coisas têm x, y, z... Aliás, sei lá, na altura em que eu estudei economia a sério, nos anos 90, os sistemas com que se trabalhavam, por exemplo, para prever o PIB, para prever o crescimento da economia, o desemprego, por aí fora, eram sistemas que tinham 500 equações e tinham 500 variáveis. É fácil de entender que para prever a evolução da economia do Brasil, por exemplo, vocês precisam de saber a economia da China, precisam de saber como é que vai evoluir a economia do Uganda, precisam de saber como é que vai ser o tempo, se vai chover, quanta chuva é que vai cair, por aí fora. Portanto, são tudo variáveis que teriam que entrar num gigantesco sistema e recordo que esses sistemas já não se usam. Descobriram-se métodos, ou melhor, utilizam-se agora métodos mais simples, baseados em procedimentos estatísticos já não é álgebra linear que estamos a ver aqui, é depois a estatística que está a ser utilizada agora, em detrimento desses grandes sistemas, mas eram sistemas enormes, com tudo ligado, porque tudo está ligado. E tudo está ligado por equações. Como vocês vimos, aquela equação que escrevemos em relação ao consumo de álcool e ao consumo de gasolina, que eram só dois combustíveis, que o cara podia colocar no carro flex, uma combinação mais gasolina, mais álcool, menos álcool, e, entre aspas, fazendo o número sucessivo de experimentos, quem sabe, haveria uma poupança numa boa combinação entre esses dois combustíveis. Portanto, X quantidade de álcool, de gasolina, creio eu, e Y quantidade de álcool. Portanto, sistemas são o pão nosso de cada dia, é o habitual, e a resolução de sistemas é essencial. Agora, são as máquinas que o fazem. Mas como é que nós transformamos um sistema
que nós escrevemos, porque nós é que descobrimos o sistema. A máquina não consegue descobrir o sistema. A máquina não consegue perceber qual é a relação entre as variáveis. Somos nós, humanos, que vamos escrever o sistema. Portanto, nós escrevemos o sistema e quando escrevemos o sistema, escrevemos coisas parecidas àquilo que nós vimos no último vídeo, não é? Que era um sistema 3x3. Eu vou carregar aqui o sistema a partir do vídeo anterior. Vou abrir o vídeo anterior. Bom, e o sistema do vídeo anterior era x mais y mais z igual a 6. E x mais 2z igual a 7. E, finalmente, x mais y igual a 3. Ok. Então este era o nosso objeto de trabalho do vídeo anterior e resolvemos o sistema. Chegámos à conclusão que z igual a 3. Cheguei à conclusão que z igual a 3, y igual a 2 e x igual a 1. Ok? Chegámos lá. Como vocês se recordam, chegámos lá por duas vias. Chegámos lá pelo método de substituição, clássico, não é? Pegar aqui, pegar em x, substituir em baixo nas outras duas. Quando x for substituído nas outras duas, as outras duas transformam-se em equações em y e z. Chega aqui um pequeno sistema em y e z. Resolvem esse sistema 2 por 2 em y e z. Tiram o valor de y, tiram o valor de z. Substituem na de cima e ficam com o valor de x. Ou então, pelo método de eliminação, que seria com o x eliminar os x em baixo. E depois já é a mesma coisa. Com a equação de cima eliminam os x em baixo. E o de baixo ficam, as duas de baixo, olhando separadamente, as duas de baixo, aqui, estas duas equações, transformam-se em equações, estas equações transformam-se em equações em y e z, e depois, trabalhando também por método de eliminação, eliminando o y na de baixo, ficam só com o z e depois substituem. Tiram o z, substituem na de cima, tiram o y, substituem na de cima, tiram o x. Ok, beleza. Mas como é que nós transformamos isto para cálculo automático? Primeiro, organização. Se vocês não organizarem isto, dá problemas. Organização. Então, primeiro passo, organizar este sistema. Então, o que é organizar este sistema? Organizar este sistema é colocar primeiro o igual debaixo do igual. O sinal de igual tem que ficar sempre na mesma posição em todas as equações. X mais y mais z igual a 6. Então o outro igual vai ficar aqui e o outro igual também vai ficar aqui. Sinais de iguais debaixo uns dos outros. Depois, do lado esquerdo ficam as variáveis todas. Do lado direito fica o número, o termo independente, o termo independente da variável. Se ele não existir, é zero. Sei lá, podem pensar, por exemplo, nesta equação. X mais y igual a z. Primeiro tem que passar o z para o lado de lá. X mais y menos z igual a zero. Portanto, todos os termos, qualquer sistema, neste caso seria um sistema 3x3, sistema 3x3 tem que ter 3 variáveis deste lado e um número deste. Todas as equações têm que ter as 3 variáveis de um lado e o número do outro. E nas 3 equações. Bom, na de baixo, x mais 2z igual a 7. E colocar tudo organizado, x debaixo de x, y debaixo de y, z debaixo de z. X mais y. Colocar também os sinais de mais um debaixo dos outros.
x mais y igual a 3. Bom, agora primeiro o problema. Então, e os espaços em branco? Não pode haver espaços em branco. As máquinas não aceitam espaços em branco. Espaços em branco não há informação. Missing information, falta de informação, as máquinas não funcionam. Vocês até podem programar a máquina para assumir, por exemplo, as informações em falta como 0. Mas não é uma estratégia muito inteligente. Vocês devem programar as máquinas para elas assumirem que quando há falta de informação, pedir ao utilizador para introduzir a informação em falta. Em vez de estar a assumir, em vez de assignar um valor à informação em falta, o que a máquina deve fazer é avisar o utilizador que está ali a faltar informação e para o utilizador decidir se aquilo é um 0 ou não é um 0. Neste caso são zeros. Porquê que são zeros? Aqui não tem y, não é? Não tem y. Tudo bem. Se não tem y, é o mesmo que ter 0 y. Porquê? Porque na multiplicação 0 vezes y é 0 e os zeros vocês podem colocar onde quiserem. Mais 0, mais 0, mais 0, podem colocar os zeros que quiserem. E aqui a mesma coisa. Mais 0 z. Só mudar aqui a cor do y para mantermos o... Já agora vou alterar também as missing information, a informação em falta, vamos colocar a vermelho. É um problema, mas já foi superado. Ok? Está superado, não é? O nosso sistema neste momento está completo. Dirão vocês assim, mas aqui tem um 2 e os outros não têm número, então vamos colocar número nos outros. Vamos colocar aqui em z. Z é a mesma coisa que ter um z. Aqui é o mesmo que ter um y. Isto é o mesmo que ter um y, um x, um x, um x. Reparem. Neste momento está tudo com o mesmo formato. Tudo com o mesmo formato. Na verdade, o que eu fiz foi simplesmente reorganizar o sistema e colocá-lo todo certinho. Coloquei o sistema todo certinho. Confiram. Parem o vídeo e confiram que está tudo certinho. Um x, um x, um x é exatamente a mesma coisa. X, x, x é o mesmo que um x, um x, um x. Em y, 0y, 1y. 1y, não há y, 1y. Z, 1z, 2z's, 0z. 1z, 2z's, não há z. Igual, e o termo independente, 673. 673. Ok. Então, qualquer um de vocês, qualquer pessoa, reorganizava o sistema exatamente da mesma maneira. Todo ser humano, com estas regras, organizava o sistema exatamente como eu fiz aqui. Então, o sinal de igual está sempre no mesmo lugar. Para que escrevê-lo? Certo? Para que escrever o sinal de igual? Quando é para resolver equações à mão, sim. Mas para uma máquina, a máquina pode sempre assumir que o sinal de igual está aqui. Mas, esperem lá. Mas este aqui é x, x, x. Então, na primeira coluna, está sempre x. Então, se está sempre x, a máquina pode assumir que isto é sempre x. Também não precisamos de escrever. Mas aqui a segunda coluna é y. Então, podemos tirar o y. Não é que nós estejamos a eliminar o y. Só como a máquina sabe que esta é sempre x, esta é sempre y, esta aqui é sempre z, também pode ir embora. Isto aqui é o sinal de igual, isto aqui é número. Eu vou aqui colocar uma viadagem. Como vocês sabem, eu sou um pedaço de viado. Metade, talvez. 50%. Eu costumo colocar aqui, em vez de colocar mais espaço, isto a regra é colocar coluna, 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 mais espaço, coluna. Porque a primeira coluna sabemos que é os valores de x, os coeficientes de x, 1, 1, 1. A segunda coluna, este sinal de mais também pode ir fora. Os sinais de menos é que teriam que ficar. E a chave também pode ir fora. Então, olhem, o que é que nós temos aqui? 1, 1, 1, porque é x, x, x.
101 porque é y, 0y, y. E aqui 120 porque é 1z, 2z, nenhum z. O sinal de igual com esta viadagem e o termo independente 673. O que é que vocês têm aqui? Isto é uma matriz. Então, esta matriz é a matriz aumentada do sistema. Isto chama-se matriz aumentada do sistema. Matriz aumentada do sistema. O vosso livro chama matriz completa. Eu chamo habitualmente matriz aumentada. Ora bem, exercícios. Fazer o exercício ao contrário. Dada uma matriz aumentada, escrever o sistema. Ou então, matriz aumentada, o vosso livro prefere escrever completa. Completa com quê? Completa com o termo independente. Ou seja, matriz do sistema é esta parte que aqui está, sem o termo independente, parte das variáveis. E a matriz completa ou aumentada, eu prefiro aumentada, eu vou dizer muitas vezes aumentada, porque foi assim que sempre me habituei a dizer. O vosso livro vai usar a palavra completa. Completa com os termos independentes, com os números, com o que fica do lado de lá do sinal de igual. Quanto ao sinal de igual e quantas às variáveis, elas desapareceram porque é informação desnecessária. Isto que aqui está e isto aqui têm a mesma informação. Só que enquanto que isto aqui está pronto para a máquina, vocês carregam na máquina, têm que carregar 1, 2, 3, 4 vezes 3, 12, têm que carregar 12 números na máquina, correr o algoritmo e ter XYZ, a resposta do sistema. Então, a máquina consegue trabalhar com isto e com isto não. E isto que aqui está, primeiro está todo desorganizado, têm que primeiro organizar e depois jogar na máquina deste jeito. Então, vamos fazer ao contrário. Como exemplo, pegar numa matriz aumentada e escrever o respectivo sistema. Se aqui há algum exercício adaptado. Por exemplo, não está nenhum exercício, mas adapta-se facilmente um exercício. Por exemplo, dada a seguinte matriz aumentada, exercício, dada a seguinte matriz aumentada, escreva o sistema correspondente. Então, dado a matriz aumentada 3, e vou continuar a insistir aqui nesta viadagem. Como já sabem, a não ser que vocês sejam muito, muito bons nisto, que seja um assunto que conhecem muito bem, e se nesse caso se é um assunto que vocês conhecem muito bem, gostam de sofrer, estão aqui a assistir a um vídeo sobre a representação matricial de sistemas, mas tudo bem, podem ser masoquistas ou gostar de ouvir o sotaque português. A primeira equação, a não ser que vocês sejam então masoquistas, se não forem masoquistas ou gostarem do sotaque português, façam exatamente como estão a ver fazer. É a forma mais eficiente de fazer. Dirão, mas eu não preciso colocar o tracejado. Bom, você não precisa colocar o tracejado, você não vai guardar o espaço extra, às tantas vai-se esquecer de colocar o espaço extra e vai confundir a matriz aumentada com a matriz do sistema. Ou a matriz completa com a matriz incompleta. Vocês vão acabar, se não colocarem o tracejado, vão acabar de se esquecer se estão a trabalhar com a aumentada ou se estão a trabalhar com a matriz simples, com a matriz do sistema. Então, para eu saber que estou a trabalhar com a matriz aumentada, eu coloco este tracejado. Dirão vocês assim, mas eu não sei fazer isso. Pois bem, no LaTeX, por exemplo, isto que aqui está são CDOTs. Com o comando CDOT, a máquina faz 3 pontinhos verticais. Da mesma maneira, com LDOT faz 3 pontinhos, LDOT, line dot, pontinhos em linha, e o CDOT é column dot, pontinhos em coluna.
É algo como é habitual nas linguagens de programação, sem cair, como é habitual nas linguagens de programação, costumam ser bastante intuitivas, para quem sabe. Então, a segunda equação, 2 menos 4, 3, 2 menos 4, 3, 11. E menos 3, menos 3, menos 3, 10. Isto é a matriz aumentada do sistema. Como repito novamente, as máquinas resolveriam com muita facilidade, com bastante facilidade. Vocês seriam capazes, no fim, os melhores alunos, os alunos mais fortes, a matemática, no final deste capítulo 6, com conhecimentos de programação, ao fim de uns meses, conseguiam, estou a exagerar, semanas. Ao fim de um par de semanas, para os mais mesmo potentes, vocês tinham novamente programado essa parte do conhecimento humano, que é a capacidade das máquinas resolverem sistemas. Qualquer máquina resolveria este sistema, é relativamente fácil de programar, já está programado, é só utilizar os algoritmos, no caso de ser necessidade, ou para aprenderem, poderiam programar esses algoritmos. Então isto é equivalente a quê? Do ponto de vista... Eu não vou colocar aqui equivalente porque são dois objetos matemáticos diferentes. Este objeto é uma matriz e eu vou escrever... Vou pôr aqui uma seta, que é uma coisa que não gosto, mas o que é que isto dá em termos de sistema? Então, a primeira equação, isto é x, y, z. X, 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 y, 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 z, 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 termo independente, termo independente, termo independente. Então, o sinal de igual está aqui. Igual, igual, igual. Termo independente, 3, 11, 10. Primeira equação, x é um x, x. Um y, y. Um z, z. Igual a 3. Segunda equação, 2 menos 4, 3. Então é 2x menos 4y mais 3z igual a 11. E a última, menos 3, menos 3, menos 3. Portanto, menos 3x, menos 3y e menos 3z's. E está. Este sistema que aqui está, que já está organizado, porquê? Porque vem de uma matriz e a matriz já dá logo automaticamente o sistema organizado. Vocês teriam que o vosso sistema real é uma coisa parecida com esta, depois da organização, passam para a forma de matriz aumentada e cálculo automático para resolver. Então, estão aqui dois conceitos que é preciso reter. Primeiro, isto que aqui está é a matriz aumentada. Então eu vou chamar aumentada com quê? Se eu chamar A à matriz do sistema, 2, menos 4, 3, menos 3, menos 3, menos 3. Se isto for chamado à matriz do sistema, se eu chamar B ao termo independente, 3, 11, 10, então isto que aqui está é a concatenação, é isto que aqui está em cima, é a concatenação de A com B. A matriz aumentada acho que é assim que se diz, concatenation. É quando vocês pegam em duas matrizes e acoplam uma à outra. Quando juntam, acoplam uma à outra. Então isto, a forma concatenada destas duas matrizes, A e B, acoplada, A acoplado a B, dá a matriz aumentada do sistema. Em que a matriz A é uma matriz 3 por 3, ela retém a informação estrutural do sistema, significa que são 3 equações e que são 1, 2, 3 colunas, portanto 3 variáveis. É um sistema, eu chamo este sistema 3 por 3, porque tem 3 equações e tem 3 variáveis. Quem retém essa forma é a matriz do sistema. A matriz completa tem uma coluna a mais, porque aquela resulta da concatenação da matriz do sistema com os termos independentes. E já agora, e se eu ousar chamar x à matriz das variáveis?
Como é que é a matriz das variáveis? X, Y, Z. E tem que ser em coluna. Então, vou chamar X à matriz que tem todas as variáveis. Não é só a X, que tem a X, a Y e a Z. E vou utilizar a letra maiúscula. X. Pois bem, se eu fizer A vezes X, vamos ver aqui, num espaço aqui à parte, vamos fazer o que é que seria A vezes X. Portanto, A vezes X. Primeiro, pode-se fazer? Pode. Porque esta matriz é uma 3 por 3 e esta aqui é uma 3 por 1. Há aqui compatibilidade. Então, vou fazer A vezes X. O A é uma 3 por 3. Vou multiplicar por X, a matriz das variáveis, que é uma 3 por 1. 3 por 3, 3 por 1, 3 por 1. Eu podia ter multiplicado A por B, mas A por B não tem interesse matemático. A por X, sim. Então, vamos fazer A vezes X. E vou trocar aqui a posição, que é para ser mais fácil de visualizar. Vou colocar aqui X e vou colocar aqui B. 3, 11, 10. Três, 11, 10. E cá temos, então, A vezes X. Como é que se faz? Esta aqui é uma 3 por 1. Portanto, esta compatibilidade interna aqui permite multiplicar as duas matrizes, como vimos no capítulo 5, capítulo anterior. Então, o que é que será A vezes X? A vezes X faz linha vezes coluna. Então fica 1 vezes X, X. Eu já sei que vai dar 3 por 3 vezes 3 por 1, vai dar outra 3 por 1. A vezes X vai dar uma 3 por 1. Uma matriz que só tem uma coluna. Mas como é que é a primeira coluna? É 1 vezes X mais 1 vezes Y mais 1 vezes Z. Então, A vezes X deu, na primeira entrada, ela tem uma entrada, duas entradas, três entradas. Não pensem que isto são três entradas, é uma só. Só que é uma soma. Como é que é a segunda? A segunda é a segunda linha vezes a mesma coluna. Portanto, 2x menos 4y mais 3z. E a última, menos 3x, reparem, é esta vezes esta. Menos 3x, menos 3y, menos 3z. Então, isto que aqui está, se não estão a ver nada porque os números, as letras estão muito pequeninas, já vou fazer isto maior. Isto que aqui está é a primeira equação, recordem, x mais y mais g, só falta igual a 3, não está. Isto é a parte do sistema. A vezes, como A só tem a informação do sistema, não tem o termo independente, quem vai ter o termo independente é a matriz aumentada. É lógico que o termo independente não entra aqui. Então vou ampliar isto aqui, mas não se enganem. Isto que aqui está é apenas uma entrada, duas entradas, três entradas. Esta matriz é uma matriz 3 por 1. A vezes x é uma matriz coluna. Mas eu vou aumentá-la em tamanho, que é para vocês conseguirem ver o que é que são as três entradas. Então, a primeira entrada era x mais y mais z. A segunda entrada era 2x menos 4y mais 3z. E a terceira entrada, menos 3x menos 3y menos 3z. Ok, então quer dizer que a multiplicação matricial esquisita que aprenderam no capítulo anterior, aqui ajusta-se maravilhosamente. A vezes x, daquela maneira esquisita, deu toda a informação, recordem, deu toda a informação da parte das variáveis do sistema.
Esperem lá. Mas se eu disser que AX tem que ser igual a B, A vezes X tem que ser igual a B, ora, que o meu AX é isto que aqui está, para isto ser igual a B, para isto ser igual a B, isto tem que ser igual a 3, isto tem que ser igual a 11 e isto tem que ser igual a 10. Portanto, reconstruí o sistema. O sistema está reconstruído. Esta equação que aqui está em baixo é uma equação verdadeira com aquelas operações que nós definimos no capítulo anterior. Ou seja, A vezes X igual a B é exatamente a mesma coisa que o sistema original. Como é que era o sistema original? O sistema original era x mais y mais z igual a 3, 2x menos 4y mais 3z igual a 11 e menos 3x menos 3y menos 3z, difícil fazer aqui, que é maior, igual a 10. Então, este sistema que aqui está, que era o sistema original, é exatamente igual a este. Portanto, este sistema que aqui está é equivalente, e continuo com o mesmo problema, não é o mesmo objeto matemático, portanto não vou colocar equivalente, embora na verdade a informação seja exatamente a mesma, mas eu não vou colocar equivalência porque os objetos vêm de dois universos diferentes. Então, isto é equivalente a escrever AX igual a B. Claro, se vocês tiverem o cuidado de dizer que o A é isto, sacarem, extraírem daqui a informação do sistema, chamada matriz do sistema, que o vosso autor do vosso livro chama matriz simples do sistema, eu chamo matriz do sistema, o X ser a matriz coluna, que é para se poder fazer a multiplicação. Isto não há... mas eu nunca vou decorar isso. Também não precisa. Não precisa. Se você sabe que a multiplicação tem que ser 3 por 3, tem que multiplicar por quê? Por 3 por qualquer coisa. Portanto, o X não pode ser... Tem que ter 3 linhas. Portanto, o X tem que ser as 3 variáveis. Igual a B, que é os termos independentes. E serve perfeitamente, isto há uma 3 por 1, isto também é uma 3 por 1, duas matrizes 3 por 1 são iguais, se as entradas forem todas iguais. Então, interessante, isto é a técnica, nós vimos aqui, neste pedacinho, nestes 30 minutos, nós vimos a técnica para transformar qualquer sistema numa equação matricial. E agora, como é que se resolve essa equação matricial? Pois bem, há muitos métodos. Imensos métodos para resolver esta equação matricial. Na prática, vocês inclusive podem utilizar o método da divisão, que é bem estranho, embora nós não vamos tocar nisso, não vamos ver... O que é que seria a divisão? É a multiplicação pelo inverso, não é? Nós não vimos divisão de matrizes, mas nós podemos pensar A dividir por B como sendo A multiplicar por B menos 1. Ou B menos 1 vezes A. Portanto, podemos sempre transformar a divisão numa multiplicação pelo inverso. E como nós vimos que algumas matrizes têm inverso, as matrizes que tiverem inverso, inclusive, podemos resolver isto e fica imediatamente X. Como é que ficava? Atenção, não se percam aqui, porque isto não é assunto do ensino médio. Mas isto ficava X, ora, multiplicando pelo inverso ficava B sobre A. Nós não sabemos dividir, mas sempre sabemos multiplicar pelo inverso. Portanto, isto seria x direto igual a menos 1 vezes b. Se nós conhecêssemos o a menos 1, cada caso é possível às vezes determinar o a menos 1, automaticamente o sistema estava resolvido. Bastava multiplicar a inversa pelo termo independente. Nós conhecemos isto tudo. Nós conhecemos isto e conhecemos isto. A única coisa desconhecida é o x. Ok?
Não é assim que se resolve. No ensino médio, vocês basicamente não, na prática têm dois métodos. Método de substituição e método de eliminação. Isto aqui seria uma técnica para o futuro. Muito bem. Agora, falta dois pontinhos mais que completarei daqui a pouco e os complementos finais. Mas o sistema 3x3 é um sistema bonitinho, mas a realidade são sistemas mais complicados do que este, não é? Ou seja, sistemas mais desequilibrados, sistemas que não tenham necessariamente o mesmo número de equações e o mesmo número de variáveis. Este sistema também não era pera doce. Se vocês forem tentar resolver este sistema, e online vocês têm muitos solvers, eu pessoalmente aconselho o Wolfram Alpha. A plataforma Alpha, que era uma plataforma muito ambiciosa, era uma plataforma que tentou, num período de tempo, lutar contra a Wikipédia por causa das notícias falsas e do tipo pouca qualidade que alguns artigos da Wikipédia têm. A Wolfram Alpha, que era originalmente um programa de matemática, o programa Matemática. Aconselho-vos a algum dia, se tiverem interesse nisto, pedir a um amigo o programa. Eu encontrei um amigo na internet que me emprestou o programa e eu de vez em quando utilizo para efeitos educativos esse programa, chama-se Matemática. Mas a plataforma Wolfram Alpha que gera o programa, essa plataforma está online, portanto posso mostrar aqui o layout da plataforma com este exemplo e claramente este sistema é um sistema impossível. Eu olho para aqui e uma pessoa relativamente treinada percebe logo que este sistema é impossível. Porquê? Se x mais y mais g é igual a 3, 3x, 3y, 3z tinha que ser menos 9. Ora, se as três somadas dá 3, menos 3, menos 3, menos 3, tem que dar não 10, mas sim menos 9. Portanto, claramente esta equação que aqui está, a terceira, é incompatível com a primeira. E, portanto, este sistema tem que dar impossível. Agora vejam, eu testei este sistema em vários apps que estão no Google Play. Eu testei os apps, nenhum me convenceu. Não gostei de nenhum. Os mais bem classificados são fracos. Depois, a nível da internet, depois há uma série de bons. Em particular, aconselho que experimentem isto aqui no Wolfram Alpha. Eu vou colocar aqui o exemplo como é que se faz no Wolfram Alpha, que eu encontrei alguns apps menos... Quer dizer, eram todos basicamente ruins. Isto é o mesmo que a música, né? Se vocês quiserem fazer uma canção e colocarem num app de fazer canções, isso é uma bosta, não é? Matemática é uma arte. Sendo a matemática uma arte, não esperem um bom app para matemática. Da mesma maneira que vocês não vão encontrar um bom app para fazer música, não vão encontrar um bom app para fazer vídeo. Tem que ser vocês a fazer o vídeo, tem que ser vocês a fazer a música, tem que ser vocês a fazer a matemática. E todos aqueles que pensam que podem utilizar máquinas para resolver os problemas de matemática, temos pena. Não é por aí. É muito perigoso. Da mesma maneira que nós temos muito pouca confiança numa máquina que faça música, também temos muito pouca confiança numa pessoa que use máquina para fazer matemática. Portanto, este sistema que aqui está, claramente tem que dar impossível e tem que dar impossível de uma forma consistente. Ou seja, o programa tem que devolver claramente a resposta bem identificável que o sistema é impossível. E já agora, porquê? E o porquê está aqui. Esta equação e esta equação são naturalmente incompatíveis. Para elas se tornarem compatíveis, eu teria que portanto, multiplicar esta toda por menos 3, isto ficava aqui menos 9. E aqui tudo bem. Agora é curioso que se isto acontecesse assim, o que ia acontecer? Como a primeira era igual à última, na verdade a informação que estava aqui era informação errada, informação a mais. Conclusão. Quando eu fosse resolver, havia uma variável que ficava livre. Eu vou poder tirar, por exemplo, se eu colocar a x livre, que é o que o Wolfram faz,
O y e o z ficava y igual a z igual a, mas igual a qualquer coisa em x, igual a qualquer coisa em x. Portanto, estas duas variáveis y e z eram variáveis que ficavam com um grau de liberdade em x. Depois atribuindo valores a x, portanto, não havia nada sobre x. Nada se pode dizer sobre x. Nada se vai poder dizer sobre x. Eu uma vez vi, e gostei, alguns alunos de engenharia que faziam x igual a t. T, como utilizam o parâmetro tempo na física e outras disciplinas, depende do tempo, não é? Por exemplo, quanto álcool e quanta gasolina vai ser consumida? Depende do tempo. Mais tempo a rodar, menos tempo a rodar. Portanto, este x igual a t, que na verdade não é nada, não diz nada, porque teriam que escrever também que t é livre, 1 grau de liberdade, pode assumir qualquer valor. Este sistema, portanto, seria um sistema possível, mas indeterminado, dependendo do t. E depois o x, não sei como é que ficaria. Ficaria coisas do tipo... não sei, de cabeça fica difícil, mas vou avançar. Ok, o ideal seria editar isto e dizer-vos exatamente qual é que é a resposta. Por acaso tenho aqui a resposta. E a resposta é... Na plataforma Wolfram Alpha, portanto, fazendo correr para não ter o trabalho de resolver o sistema, a plataforma diz que diz que o sistema original é impossível, result, se jogarem isto no Wolfram Alpha, coloca result, no solution exists. Ou seja, não há solução, mas substituindo por menos 9, para que exista solução, vai-nos sair então, substituindo por menos 9, a solução x livre, y igual a 6 sétimos menos x sobre 7, y é igual a 6 sétimos menos x sobre 7, e z igual a 15 sétimos menos 6x sobre 7. Igual a 15 sétimos menos 6x sobre 7. E agora, como eu chamei t a x, isto é uma trapaça desses engenheiros que eu vi fazer e gostei, t é livre, achei muito interessante esta solução deles. Colocaram aqui t e colocaram aqui t. Muito elegante esta solução. Uma solução matematicamente... nós, matemáticos, nem sempre temos o sentido da elegância. Os engenheiros e quem utiliza a matemática pesadamente costumam ter este sentido de elegância. Portanto, isto é um sistema indeterminado. O grau de liberdade é x. X pode tomar qualquer valor. E uma vez tomando o valor t para x... y igual a 6 sétimos menos t sobre 7 e z igual a 15 sétimos menos 6t sobre 7. Atribuindo valores a t, por exemplo, t igual a 0. Se eu colocasse t igual a 0, era uma solução possível. Portanto, colocando t igual a 0, que é uma das soluções mais fáceis, t igual a 1, também são soluções fáceis. T igual a 0, vinha a solução x igual a 0.
x igual a 0. Agora, aqui dava 0 e aqui também dava 0. Portanto, y igual a 6 sétimos. E o z igual a 15 sétimos. Certo? Por exemplo, se eu colocasse t igual a menos 1. T igual a menos 1. Quero aqui para a primeira. Ficava 7 sétimos, portanto, y igual a 1. E t igual a menos 1 ficava aqui 6 sétimos. Ora, 6 sétimos mais 15 sétimos dá 21 sétimos. Portanto, 21 sétimos é 3. Estão a ver? Isto é uma solução. Isto seria outra solução. E claro, isto podia continuar, uma vez que o sistema é indeterminado, tem 1 grau de liberdade, portanto, tem infinitas soluções. Isto seria um exemplo, ainda, que não é assim tão bonitinho, mas mesmo assim, o sistema original estava bastante bonitinho. Então vamos fazer, aqui, como diz, rodar a baiana e fazer um sistema, transformar em matriz, então, um sistema bastante mais caótico. Eu não estou interessado em resolver estes sistemas, da mesma maneira que os autores do vosso livro não estavam realmente interessados em resolver este sistema. Estamos apenas aqui a explorar as possibilidades da transformação de sistemas lineares em equações matriciais. Então vamos colocar aqui um sistema bastante mais caótico. Por exemplo, menos z mais x mais w mais t menos 5 igual a 0. Logo, uma primeira equação que tem 4 variáveis, z, x, w, t, e o 5. O 5 não é variável, o 5 é número, é termo independente. Segunda equação, por exemplo, menos 2x mais w igual a 10. E a terceira equação, 2 igual a x mais y menos z. Não tem y. X mais t menos z. Ok, fechou. Este sistema está todo desorganizado. Este sistema está todo desorganizado. Portanto, o primeiro passo será organizá-lo. Primeiro, quantas equações temos? Temos 3 equações. A nossa matriz vai ter 3 linhas. Vamos primeiro colocá-lo aqui organizado e depois escrever a correspondente matriz. Portanto, vai ter 1, 2, 3 linhas. Quantas colunas? Vai ter tantas colunas quanto variáveis tem. Tem 1, z, 2, 3, 4. Curioso, estão aqui todas, mas eu ainda posso piorar isto. Posso, por exemplo, colocar aqui menos 5. Vou dar ainda mais e complicar ainda mais o exercício. Quantas variáveis tem? Pois bem, vocês têm que olhar para todo o mapa de equações e ver quantas tem. 1, 2, 3, não. São 4. É z, é x, é w e é t. Portanto, tem 4. 1, 2, 3, 4. Viadagem e há de ter termo independente. Portanto, a nossa matriz vai ter 1, 2, 3, 4 colunas, mais uma para o termo independente e uma linha, 2 linhas, uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Então, organização. O que é que vamos escolher para a primeira variável? Eu vou escolher x. Não, t. A primeira variável vai ser t. Alfabeto. Então, a primeira variável é t. Este não tem. O único que tem é a última. E fica menos t. E as outras duas não têm. Menos t porquê? Porque ele está do lado de lá do sinal de igual, portanto tem que passar para o primeiro lado. Estas duas não têm t. X, não é? A seguir ao t vem o x. Então o x, o primeiro tem. O segundo também tem. O segundo também tem e a terceira também tem. Só que passa para o lado de lá menos x. W. A primeira tem. A segunda também tem. A terceira não tem.
Z. A primeira tem, menos Z. Esta não tem. E a última tem, mas tem que passar para o lado de lá. E, portanto, é mais Z. Depois vem o sinal de igual nas três equações. Na primeira, o 5 não pode ficar daquele lado. É número, passa, é termo independente. 5, 10. E aqui o 2 tem que passar. Menos 2. Duro, hein? Tem que se manter a concentração aqui para não falhar. Então, primeira coluna. Primeira coluna, se quiserem, podem completar aqui com zeros. Uma vez que falta aqui o T, aqui falta um W e aqui falta um Z. Tem 1, 2, 3, 4 buracos. Nesses 4 buracos vão entrar 4 zeros. 0, T, 0, T, 0, W e aqui 0, Z. Portanto, vai ser 0, T, 0, T, 0, W e aqui vai ser 0, Z. E agora sim, que números são estes? Ora, na primeira linha, 0, 1, 1, menos 1. 0 para T, 1 para X, 1 para W, menos 1 para Z e o termo independente é 5. A segunda, 0, menos 2, 1, 0. 10. A terceira, menos t, portanto, menos 1 vezes t. Menos x, portanto, menos 1 vezes x. 0 e 1. E termo independente, menos 2. E tenho que fazer isto umas quantas vezes. Este tipo de exercício tem que ser feito umas quantas vezes. Caso contrário, vocês vão falhar. Só se aprende fazendo alguns exercícios de conversão, quer de sistemas em matrizes, quer o contrário, quer de matrizes em sistemas. Vê se não falhamos. Ora, o primeiro não tem T, o segundo também não tem T, e o terceiro tem menos 1 porque passou para o lado de lá. X, primeiro 1, o outro menos 2 e o outro menos 1. W, primeiro tem 1, o segundo também tem 1 e o terceiro não tem. Z, menos 1, não tem, passa para o lado de lá 1. Termo independente, 5, 10, menos 2. Perfeito. E agora, jogar, por exemplo, no Wolfram Alpha, colocar isto na plataforma Wolfram Alpha, que ficaram com o link para explorar, e está feito. Quanto à plataforma Alpha, ela utiliza o algoritmo de condensação, portanto, o algoritmo de eliminação, aquilo que eu vos disse que é possível programar, mas bad news, tem que ser pago. Essa parte é a parte da Wolfram Alpha, o step by step, a resolução passo a passo, que algumas máquinas de calcular também fazem, e por isso é que não se deve permitir máquinas de calcular nas disciplinas de álgebra. Portanto, quem estiver a aprender álgebra com a máquina de calcular, a máquina de calcular faz o passo a passo. E isto aqui, a Wolfram Alpha também faz o passo a passo, mas só pagando. Ou então, procurem um amigo que tenha o programa, pode ser alguém na China, na Rússia, não sei, aqueles amigos que existem bastante na internet. E para efeitos educativos, eu acho que não... Quando começarem a ganhar dinheiro com isto, é lógico que não é legítimo vocês pedirem emprestado. Mas, enquanto for só para aprenderem a ver como funciona, eu não ficaria escandalizado. Embora saiba que é legal, não ficaria escandalizado se vocês aprendessem com um programa emprestado. Bom, então, mais um exemplo de conversão. Neste caso, este sistema que está aqui é um sistema 4 por 3. Ao contrário, 3 por 4. Ou seja, 3 equações por 4 incógnitas. Onde é que se vê aqui? Vê-se nesta primeira parte aqui. A matriz do sistema é uma 3 por
1, 2, 3, 4. Claro que depois aumenta-se aqui e ela passa a ser, com a matriz aumentada ou completa, ela passa a ter 5 colunas e 3 linhas. 3 linhas e 5 colunas. Bom, como é que seria o caso geral? Eu não vou entrar no caso geral, mas fica a ideia. Como é que é um sistema geral? Bom, um sistema geral, certamente, não vou entrar muito no caso geral, porque é muito pesado para o ensino médio, mas está aqui, a intuição está prontinha. Então, vamos lá. Sem entrar em muitos pormenores, como é que seria um sistema geral? Bom, um sistema geral tem M equações. E quantas incógnitas tem? Bom, 1, 2, 3, 4, tem N equações. N incógnitas, aliás. Ou variáveis. N incógnitas e N equações. O que é que isto vai dar? Bom, isto vai dar uma matriz que vai ter 1, 2, 3, por aí fora, M linhas. Vai ter M linhas. E quantas colunas tem? Pois bem, tem 1, 2, por aí fora. Tem N incógnitas, portanto tem N colunas. Mas não se esqueçam que têm que colocar aqui o termo independente. Como têm que colocar um termo independente, vai ser N mais 1 colunas. Portanto, a matriz aumentada vai ter M linhas e N mais 1 colunas. Ou então, se quiserem pensar na matriz simples, ela tem exatamente M linhas e N colunas. E as variáveis, pois bem, enquanto as variáveis são aquilo que vocês vão encontrar no ensino médio, são x, y, z, em geral resolve o problema. No máximo 3 variáveis. É humanamente e pedir muito que vocês consigam resolver sistemas maiores. Mas é possível. Quanto às máquinas, elas não têm limitação nenhuma. Portanto, as variáveis vão ter que ser indexadas. Já não há letras do alfabeto. Aqueles sistemas económicos com que eu me deparei quando estudei economia no início, nos anos 90, no início dos anos 90, no meio dos anos 90, quando me deparei com os sistemas de 500 variáveis, evidentemente as variáveis não havia letras do alfabeto para 500 variáveis. Então era x1, x2, x3, x4, x5, até x500. Portanto, cada uma... O que era x27? X27 é a produção de sapatos do Piauí. O que é x328? X328 é, por exemplo, o índice de chuva na bacia amazónica. Tudo variáveis que vão interferir no PIB, não é? na produção do Brasil. E o X318, ou o X318 é, por exemplo, o impacto do Covid no Nordeste. Esse tipo de variáveis quantificadas entravam depois no sistema. Bom, então, sem mais, esta é a transformação de sistemas em matrizes. Então, nas aulas presenciais, mínimo dos mínimos, na turma do ano passado, com quem trabalhei, eu sugeri que fizessem o 19, da página 105, que fizessem o 19, o 22 e o 24. 19, 22 e 24. O 19 é com relação ao sistema. É Z19. Com relação ao sistema x mais y igual a 1, x mais y igual a 1, 2x mais 3y igual a 0. Como é que seria a representação matricial dele? A representação matricial dele era 1, 1, 1, 2, 3, 0. Isto era a matriz A, esta parte aqui. Isto era a matriz B. E o x seria x, y. As duas variáveis. Ok. Matriz, representação matricial, x, y como variáveis.
Então a pergunta do 19 não é isso, a pergunta do 19 é verifique que o separos ordenados 3 menos 2 é a solução 3 menos 2. Não vou verificar o outro que dá muito trabalho. Não faz sentido. Verifiquem vocês o outro número que é o número quebrado. Então 3 menos 2, vamos verificar, fica 3 mais menos 2, tem que colocar o parênteses porque não podem ficar dois sinais juntos. 3 mais menos 2 igual a 1. E a outra equação era 2 vezes 3 2 vezes 3 mais 3 vezes menos 2 igual a 0. Está correto? Talvez. 3 mais menos 2 é igual a 1. É. Portanto, 1 igual a 1. Verdadeiro. E agora, 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes menos 2 dá menos 6, igual a 0. Também é verdadeiro. Então, acabamos de verificar que 3 menos 2, sim, é a solução daquele sistema que ali está. Ok, isto era o exercício 19. Represente na forma matricial, matriz aumentada. Se quisessem escrever sobre a forma de produto, seria 1, 1, 2, 3 vezes x, y igual a 1, 0. AX igual a B. Exercício 22. Escreva o sistema associado a cada uma das representações matriciais. Primeira, 3, 2, 2, 5, 22A. 3, 2, 2, 5 vezes XY igual a 0,2. Muito simples, já está praticamente organizado. É 3x mais 2y igual a 0. 2x mais 5y igual a 2. E por aí fora. B, não vou fazer o C. B, 5, 1, 7, menos 1, menos 2, 3, vezes, ora bem, tem 1, 2, 3, tem que multiplicar por 3, x, y, z, igual a 11, 13. O que é que isto dá? Portanto, dá duas equações, tem duas linhas, mas tem 3 incógnitas. Então vai ter duas equações, que são 5x mais 7y menos 2z igual a 11. E aqui x menos y mais 3z igual a 13. Não farei o C. Exercício 24. Exercício 24. Bom, tem que... Exercício 24. Represente, dado o sistema linear, x mais 2y, x mais 2y mais z igual a 5. 2x menos 3y menos z igual a 0.
Parte A. Represente-o na forma de uma equação matricial. Tem duas linhas, portanto, 1, 2, 1. Segunda, 2, 3, menos 1. Isto é a matriz do sistema, vezes as variáveis x, y, z, igual aos termos independentes. 5, 0. Feito. Simples, direto, rápido, com alguma prática. Isto é bastante fácil. B. Verifique que menos 5, 4, 2 é a solução do sistema, mas 1, 1, 1 não é. Vou só verificar que o 1, 1, 1 não é. Então, 1, 1, como é que ficava? Ficava 1 mais 2 mais 1. Porque é 1 mais 2 vezes 1 dá 2. Portanto, 1 mais 2 mais 1 igual a 5. Facto. Primeira equação está tudo bem. 1 valida 1, 1, 1. Verifica a primeira. Agora, 1, 1 ficava 2, 3, menos 1. Ora, 2 mais 3, 5. 5 menos 1, 4. 4 igual a 0. Falso. 1, 1 não é solução. Verifiquem que o outro é a solução deste exercício. Verifique que todo o terno ordenado menos 15 mais 5z, 10 menos 3z e z, reparem que aqui a escolha foi que o z ficasse livre. Portanto, vamos tirar o x, este vai ficar livre, e o x é tirado em função de z, e o y é tirado em função de z. É como se o z passasse para o lado de lá e fosse tratado como termo independente, e o sistema ficasse só reduzido a estas duas variáveis, x e y. Verificar. Bom, é verificar, não é? Dá um pedaço de trabalho. Verificar isso dá um pedaço de trabalho, mas faz. Então vamos verificar que a solução é da forma... A solução é da forma z livre e x igual a menos 15 mais 5z, menos 15 mais 5z, y vai ser da forma 10 menos 3z, 10 menos 3z, e logicamente z é livre. Não é? No caso dos engenheiros que eu recordo, eles chamavam t, e portanto 10 menos 3t, 15 menos 15t. Vamos ser valentes. E vamos substituir. Como é que ficaria? X, 15 mais 5z. Y, que tem que ser multiplicado por 2, será 2 vezes 10 menos 3z. Mais z igual a 5. A segunda equação será 2 menos 15 mais 5z mais 3 vezes 10 menos 3z menos z igual a 0. Será que isto dá? Vou fazer as contas aqui em cima. 15 não há nada a fazer. 15 mais 5z. Agora temos que fazer a propriedade distributiva para fazer desaparecer este parênteses. 2 vezes 10 dá 20. 2 vezes 3z dá 6z negativos. Mais z igual a 5. E aqui 2 vezes 15 dá menos 30. 2 vezes 5z dá 10z. E agora 3 vezes 10 dá 30. 3 vezes 3 dá 9z. Menos z igual a 0. Vejamos. O que é que temos aqui em z? Temos 5, mais 1 dá 6, menos 6 dá 0. Portanto, temos 0, z. Em termo independente, menos 15, e eu já cancelei este e este. Agora, menos 15 mais 20
dá, portanto, menos 15 mais 20, que dá 5. Então, na verdade, isto deu 5 deste lado. Os z's cancelaram e o menos 15 com 20 dá 5. 5 igual a 5. E na de baixo, 9z. Então, 10, aqui os negativos, 9z e z. Ora, 9z e z são 10z negativos, que cortam com 10z. Então fica menos 30 mais 30, também cortam. Cortou tudo. 0 igual a 0. Ou seja, este é a solução. E agora, se esse valor que aí está, P16 menos 2 é a solução deste sistema, determine o valor de P. Isto era a parte C e agora a parte D. Se P, portanto, x igual a P, x igual a P, portanto, P 16 menos 2 é a solução. Isto vai ter que ser validado, não é? Então, como é que fica? X igual a P, portanto, fica P mais 2y, que é 32, porque se o y é igual a 16, isto quer dizer que o x igual a P, o y igual a 16 e o z igual a menos 2, para aquilo ser solução. Então, fica P mais 32 mais z, ou seja, menos 2, igual a 5. Já está. Passe isto tudo para o lado de lá, nem preciso trabalhar a equação de baixo. Se o autor está a dizer que o P 16 menos 2 é a solução, vai ter que validar a primeira equação e vai ter que validar a segunda. Mas se não está a dizer que é, basta ver na primeira, não é? Então fica, passando para o lado de lá, fica P igual a 5 mais 2 menos 32. Ou seja, P igual a 7 menos 32, isto é, P igual a menos 25. Resposta, P igual a menos 25. Certo? E muito bem, era isto. Basicamente, o essencial deste capítulo. Este capítulo 6 tem continuação. Tem a continuação pelo método passo a passo, que se vocês virem no Wolfram, vêm os passinhos todos, chamado método de escalonamento. Depois do método de escalonamento, que é bastante pesado, discute sistemas homogéneos, determinantes, já vimos, as suas aplicações. Isto será assunto para um vídeo final sobre sistemas lineares e está fechado por hoje. Fiquem bem.